Oi, aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Essa semana a gente vai estar iniciando o conteúdo de equações de segundo grau. É um conteúdo bem importante, certo? Vocês vão precisar desse conteúdo pelo resto da vida estudantil de vocês. Aqui, de início, a gente vai fazer só um apanhado geral mesmo, um resumão a respeito do que é e algumas características principais. E nas próximas semanas a gente vai estar aprofundando mais, aprendendo a resolver, etc. Bom, uma equação de segundo grau. A gente viu até então equações de primeiro grau, inclusive foi o conteúdo da semana passada, né? Que a gente deu uma revisada. E equação do primeiro grau, ela é aquela basiquinha, né? Por exemplo, se a gente tem 3x mais 4 igual a zero, eu tenho uma equação do primeiro grau. E por que ela é chamada de primeiro grau? Porque aqui, nesse x aqui, como não aparece nenhum expoente, é como se fosse um aqui, ó. Então, por isso que a gente chama ela de equação do primeiro grau. Existem equações de primeiro, de segundo, de terceiro, quarto, quinto, sexto grau, infinitamente nisso. Mas as mais usadas são as de primeiro e as de segundo grau, que vocês vão aprender agora. As equações de segundo grau, elas levam esse nome porque o maior expoente de suas incógnitas é o 2, certo? Então, aqui, ó, tá vendo que o x aqui ele está ao quadrado e esse x aqui ele não tem expoente? Quando não tem expoente é como se fosse 1, certo? Então, uma equação de segundo grau ela leva esse nome porque o maior expoente nela é o 2, certo? Essas equações, elas vão ser sempre escritas dessa forma aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Esse aqui é o geral, a forma geral da equação de segundo grau, certo? E a forma dela completa. Nela completa, a gente vai ter o a, o b e o c, que são chamados de coeficientes. O a, o b e o c são números reais, certo? E o x ao quadrado e o x serão as nossas incógnitas. Seria aquele valor que nós vamos descobrir, ok? Dentro dos coeficientes, vocês têm que ter em mente também que o a sempre vai ser o termo que vai estar acompanhando a letrinha que estiver ao quadrado, tá bom? Então, o a é aquele que acompanha a letra que está ao quadrado. O b sempre será aquele que acompanha a letrinha que não está ao quadrado, ok? O b é o coeficiente que acompanha a letrinha que não está ao quadrado. E o c é aquele que não acompanha letrinha nenhuma. É aquele número sozinho, o que a gente chama de termo independente, certo? Então, o c, ele nunca vai ter uma letrinha com ele, ok? Beleza. Isso seria uma equação completa. Quando eu tenho os três coeficientes, eu tenho o a, o b e o c, eu tenho uma equação completa. Mas pode acontecer de estar faltando algum dos termos, algum dos coeficientes, desde que não seja o a, ok? O a, ele sempre será diferente de zero, tá bom? O a sempre será diferente de zero. Ah, mas por quê? Se o b pode ser igual a zero, o c pode ser igual a zero, por que o a também não pode? Porque, pensa comigo, se o a fosse zero aqui, quando eu fizesse essa multiplicação, isso daqui iria sumir. Se isso daqui some, sobra apenas isso daqui. Então, minha equação passa de segundo grau a ser de primeiro grau, certo? Então, o meu a, ele nunca poderá ser zero, tá bom? A diferente de zero. Nas equações incompletas, a gente pode ter o b igual a zero. Se o b for igual a zero, então o termo aqui do meio vai sumir. Sobra só o ax ao quadrado mais c. E se o c for igual a zero, aí o último termo some. Então, teremos só ax ao quadrado mais bx, certinho? Ok, eu passei para vocês alguns exercícios, os exercícios da página 90, né? Esses exercícios vocês não precisam copiar o enunciado, tá bom? Não precisa copiar o enunciado. É só identificar lá, da forma que eu fiz aqui, ó. Número 1, letra A, coloca a equaçãozinha e responde. Se bem que na número 1, vocês nem vão precisar fazer isso. Na número 1, tá pedindo para escrever as equações que são do segundo grau com uma incógnita. Ou seja, vocês só vão escrever as que são do segundo grau. Por exemplo, na letra A aqui estava 3x ao quadrado menos 5x mais 1 igual a zero. Para mim saber se ela é do segundo grau,
eu preciso verificar se o maior expoente presente aqui seja 2. E é o que acontece na letra A, correto? O maior expoente que a gente está vendo aqui, ó, é o 2. Então, sim, ela é uma equação do segundo grau. Na letra B, tá aqui, ó, 10x à quarta menos 3x ao quadrado mais 1 igual a 0. O maior expoente aqui é o 2? Não. O maior expoente presente aqui é o 4. Logo, essa equação, ela não é do segundo grau, ela é uma equação de quarto grau. Então, não, essa não é uma equação do segundo grau. E assim vocês vão fazer na letra C, D e assim por diante, tá bom? Na número 2, o exercício pediu para a gente identificar como completa ou incompleta cada equação do segundo grau. Então, você só vai escrever aqui na frente dela se ela é completa ou se ela é incompleta. Por exemplo, na letra A aqui, ó, olha, eu tenho o termo x ao quadrado, beleza, então eu tenho o A. Eu tenho o B aqui, certo? Que tá acompanhando a letrinha que não tá ao quadrado. E eu tenho o termo independente, que seria o meu C, não é isso? A, B, C. Então, se eu tenho os três, ela é completa. Ok. Agora, na letra C, ele colocou menos 4x ao quadrado mais 6x igual a 0. Tenho o termo A aqui, que é o menos 4. Tenho o termo B aqui, que é o 6. Mas eu não tenho o termo C, que é aquele termo sozinho que não acompanha a letra. Então, ela é incompleta, porque ela falta o termo C, tá bom? E assim vocês vão verificar cada uma das letrinhas da número 2. Na número 3, o exercício diz que todas as equações seguintes são do segundo grau, ele afirmou isso, e estão escritas na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. E ele quer que a gente identifique os coeficientes de cada equação. Ora, os coeficientes são as letrinhas, não é isso? Então, vejamos aqui, ó. Na letra A, ele me deu 10x ao quadrado mais 3x menos 1 igual a 0. Então, eu vou separar aqui o valor do A, o valor do B e o valor do C. É isso que ele quer que eu faça, tá? O A, eu não falei que é aquele que acompanha a letrinha que está ao quadrado? Aqui, quem acompanha a letrinha que está ao quadrado é o 10. Então, meu A é 10. Professora, aí eu vou colocar 10x ao quadrado? Não. O coeficiente é apenas um número, tá bom, gente? Então, a letrinha não vai junto, tá? É só um número. O B é aquele que acompanha a letra que não tá ao quadrado. Então, é o 3. Beleza? Da mesma forma, a letrinha não vai acompanhar, tá bom? É só o valor numérico. E o C é aquele termo independente, o número sozinho que não tem letra com ele, que no caso é o menos 1. Então, o sinalzinho vai junto, ok? Aqui eu não coloquei sinal porque é mais. Quando é mais, não tem necessidade de a gente colocar o sinal, né? Mas aqui eu tenho menos 1. Então, meu C é menos 1. Beleza, vocês vão continuar separando os coeficientes de todas as letrinhas da número 3. Na número 4, ele pediu para escrever a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0 quando e nos deu os coeficientes. Então, aqui eu vou fazer o contrário, eu vou montar a equação. Ó, o meu A vai ser 1. Então, se o meu A vai ser 1, eu posso... Então, o A é aquele que acompanha o x ao quadrado. Se o meu A é 1 e o A é aquele que acompanha a letra que está ao quadrado, então, eu vou ter 1x ao quadrado. O B é 6. E se o B é o que acompanha a letra que não está ao quadrado, então vai ser aqui, ó, 6x. Ah, mas qual o sinal que vai ser aqui? É o sinal do B. Se não aparece sinal, a gente sabe que é mais, tá bom? E o C é o termo independente, é o sozinho que não tem letra. Então, eu vou colocar ele aqui. E o sinal é a mesma forma, é o sinal da letrinha aqui. Como não aparece, a gente sabe que é mais. Tudo isso igual a 0. Para ser uma equação, eu preciso de uma igualdade, hein? Não esqueçam disso. Então, eu vou igualar a 0. Certinho? Pessoal, é isso por enquanto, tá? Qualquer dúvida, vocês me procurem no WhatsApp. E mantenham-se em casa, tá bom, gente? Vamos continuar nisso. Se Deus quiser, a gente vai vencer logo, logo, tá bom? Um beijo e bons estudos.